11 anos, 132 meses, mais de 4.000 dias sentado na cadeira mais cara da República. Goste dele ou não, é matemática fria. Luiz Inácio Lula da Silva é o nome que mais tempo governou o Brasil desde a redemocratização. Segundo o Banco Central e o Tesouro Nacional, ao longo dos mandatos em que ele esteve no comando, o governo federal passou pela máquina mais de 18 trilhões de reais em receita corrente. Em média, quase 22 centavos de cada real produzido no país passaram pelo Caixa de Brasília sob a caneta dele. Esse é o faturamento bruto de uma das maiores empresas do planeta, mas qualquer auditor que se preze não para no faturamento. Faturamento é vitrine. O que importa é o lucro líquido. Quanto entrou de promessa? Quanto saiu de resultado? Quanto ficou pelo caminho em custo oculto? Por isso, nos próximos 13 minutos, a gente desliga o barulho das redes sociais, ignora a briga partidária e faz o trabalho de auditor. Abre o livro razão dos 3 planos de governo registrados no Tribunal Superior Eleitoral em 2002, 2006 e 2022 e cruza cada meta com IBGE, IPEA, TCU, INPE e o projeto Promessas dos Políticos do portal G1. Todas as fontes ficam na descrição para você conferir com a sua própria calculadora. Antes de comparar número, a gente precisa estabelecer a matriz de auditoria. Vou dividir essa história em 3 atos, e cada promessa recebe um semáforo. Verde quando o governo cumpriu, amarelo quando entregou pela metade ou adaptou a rota, vermelho quando a promessa virou nota fiscal sem entrega. Pense nisso como 3 lojas da mesma rede. A unidade do bairro é o Lula 1. 2003. Brasil em recessão técnica, inflação subindo, mercado assustado, risco país acima de 2.400 pontos. A unidade da avenida é o Lula 2, 2007. País nadando em petrodólares do pré-sal e preço de commodity batendo no teto histórico. A unidade do shopping é o Lula 3, 2023. Nação rachada ao meio, orçamento estrangulado, sem boom de nada. Mesmo dono, 3 lojas, 3 realidades de caixa completamente diferentes. Por isso eu não vou misturar. O faturamento e o custo oculto de cada mandato rodam em moedas diferentes. A única moeda que a gente mantém fixa é a da promessa oficial registrada no TSE. Essa é a régua. Vamos ao ato 1, a unidade do bairro, a mais difícil de abrir, 2003. Lula sobe a rampa do Planalto com a carta ao povo brasileiro no bolso, prometendo responsabilidade fiscal e ataque frontal à miséria. A promessa-chave se chamava Fome Zero. No papel, lindo. Na prática, a logística engasgou no primeiro semestre. O cadastro das famílias e a distribuição de cestas básicas atolava no interior do Nordeste. Em vez de insistir no erro, o governo recalculou, fundiu o auxílio gás, Bolsa Alimentação, Bolsa Escola e Carta Alimentação numa única coisa. E nasceu o Bolsa Família. O auditor pergunta, quanto custou isso? Segundo o IPEA, o gasto com transferência de renda saltou de menos de 4 bilhões por ano para mais de 14 bilhões no fim do primeiro mandato. Faturamento aguentou. Resultado líquido. A pobreza extrema, medida pelo IBGE, despenca de 17% da população para pouco mais de 8%. Selo amarelo. A promessa original não foi entregue, mas a adaptação superou a meta original. Aqui entra a economia oculta. O eleitor comprou a cesta básica, mas o lucro político veio de outro produto. O ganho real nasceu da recombinação eficiente de programas herdados, não do projeto estampado na campanha. Agora, a promessa mais ousada de 2002, gerar 10 milhões de empregos. No papel parecia populismo eleitoral, teve economista de banco que riu em palestra, mas aí entra a economia oculta do mandato. Lula não gerou emprego por decreto, ele ganhou um mercado externo de presente. A China virou cliente voraz de soja, minério de ferro e carne, e o preço internacional dessas commodities disparou. O agronegócio batia recorde, a arrecadação explodia, e o governo, em vez de jogar fora a herança tucana de inflação baixa, manteve o tripé macroeconômico e um rigor fiscal surpreendente nos primeiros 3 anos. Resultado, quando ele entregou a faixa para Dilma em 2010, o CAGED e o IBGE registravam mais de 14 milhões de postos formais criados no período. Selo verde, mas entra o contra-argumento, e ele é justo. Parte desses empregos nasceu de cenário externo favorável, não de política pública. Verdade. Mesma coisa que dizer que a empresa cresceu porque o mercado subiu, não porque o gestor foi genial. A diferença? Lula não atrapalhou, não quebrou a chance. A maioria dos governos da América Latina da época fez exatamente isso, quebrou. O trabalho dele, nesse ato, foi o de não desperdiçar o vento favorável. Chegamos à parte que mais dói num auditor. O plano de 2002 jurava varrer a velha política, governar limpo, sem o toma lá da cá. O eleitor
eleitor comprou a promessa de ética. Aqui a realidade engoliu o papel. Em 2005, o país parou com o escândalo do mensalão. Ficou provado e depois confirmado pelo Supremo Tribunal Federal que existia um esquema sistêmico e ilegal de repasses mensais, valores por deputado, para comprar apoio parlamentar. Pela primeira vez, a corrupção saiu do desperdício e virou linha orçamentária. Pagava-se por voto. O custo oculto dessa aliança foi gigantesco. O PT perdeu ministros, perdeu a narrativa do Partido Ético, perdeu José Dirceu, perdeu João Paulo Cunha, selo vermelho. Mas eu preciso, por honestidade de auditor, dizer um detalhe que ninguém gosta de ouvir. O governo sobreviveu e continuou governando, não por causa do mensalão, mas apesar dele. Porque a economia respondia, porque o emprego subia, porque o salário mínimo aumentava em valor real, porque o crédito popular chegava. É o mecanismo de uma loja com gestão fraudulenta que continua vendendo porque o produto está bom e o público adora. A corrupção destruiu a promessa de ética, mas não destruiu o faturamento. Eu respeito os dois fatos sem misturar. A continuidade política só aconteceu porque o lucro social compensava aos olhos do eleitor o custo moral. 2007. Lula reeleito no primeiro turno. A música muda. O plano de 2006 abandona a palavra estabilidade e adota a palavra aceleração. Nasce o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, prometendo transformar o Brasil num canteiro de obras. Dinheiro rodou, contratos assinaram, mas o auditor vai direto no balanço. E o Tribunal de Contas da União, que é a nossa empresa de auditoria externa, joga a bomba. Mais da metade das obras contratadas não foram entregues dentro do prazo ou do orçamento. A transposição do Rio São Francisco custou bilhões a mais e saiu com mais de uma década de atraso. A ferrovia transnordestina, as rodovias estaduais, todas atoladas. Superfaturamento documentado em dezenas de relatórios. Aqui entra a economia oculta. O produto isca da promessa era infraestrutura, mas o destino real de boa parte do caixa foi o adiamento de obra, a recontratação de consórcio, o repique de custo. Cada paralisação virava outra fatura de entrada para a construtora. O lucro político da promessa era a entrega. O lucro real do sistema virou a continuidade da obra parada. Selo amarelo. Começou, assinou, mas entregou pela metade, com ineficiência cara. O eco desse desastre você sente até hoje, inclusive na gênese da Operação Lava Jato, 5 anos depois. Agora vamos para a promessa que o governo executou como uma linha de montagem perfeita. Democratização do ensino superior. Jovem de baixa renda na universidade. 2 frentes. A primeira, o Reuni, expansão das federais, multiplicou o número de campi no país. A segunda, o ProUni, bolsa em faculdade particular, paga com isenção fiscal em troca de cota para aluno carente. Os dados do Ministério da Educação são obscenos de tão claros. Entre 2003 e 2010, a rede federal de ensino superior dobrou de tamanho. A matrícula em ensino superior saltou de aproximadamente 3 milhões e meio para mais de 6 milhões e meio, mais que o dobro das matrículas em faculdades particulares. A demografia das universidades brasileiras mudou permanentemente. Antes, doutor, professor, médico era uma filtragem de elite. Depois do Reuni e do ProUni, virou o mundo de pai de escola pública, de periferia, de bolso vazio. Selo verde. Aqui entra um ponto que merece respeito de auditor. A fatura do professor universitário federal novo, do campus novo, do custeio novo, caiu no tesouro e carrega até hoje. É um custo fixo permanente, mas o payback, ou seja, quantos anos para esse custo voltar em imposto, tributo e renda, é curto. O engenheiro novo de alta renda paga em tributo federal de 3 a 5 vezes o custo da formação, investimento com retorno financeiro real. Outra promessa do PAC, executada com qualidade surpreendente. O déficit habitacional brasileiro, em 2009, era estimado em mais de 8 milhões de moradias. Lula lança o Minha Casa, Minha Vida ainda em 2009, prometendo entregar moradia popular em massa. Faturamento bruto. Bilhões de reais em subsídio do orçamento federal para a faixa de renda mais baixa, com a Caixa Econômica Federal financiando o resto. Resultado, mais de 3 milhões e meio de contratos assinados entre 2009 e 2012. Chave na mão, garantido. A construção civil explodiu. Trabalhador de periferia virou dono de telhado próprio. Selo verde. Honestidade de auditor mais uma vez. O programa foi pego por desastre urbano grave em periferias metropolitanas. Conjunto pequeno sem feira, sem escola, sem ônibus, sem clínica. Construtora rasgava norma, executava barato, sinalizava lucro, enterrava o trabalhador no quilombo urbano, sem planejamento. O custo oculto social caiu nas costas das prefeituras que não foram consultadas. Mas o resultado, moradia efetiva, se sustenta, mesmo com os percalços.
Lula 2, nesse quesito, cumpriu a promessa e entregou um dos maiores programas habitacionais do mundo em volume. Aqui notamos um padrão. Sabe o que Lula fazia bem? Política de execução direta, distribuição de benefício, expansão de vaga, subsídio pontual. Sabe o que ele não fazia bem? Gestão complexa de grandes obras de infraestrutura, principalmente contratos gigantes com um consórcio de construtora politicamente conectada. Damos um salto de mais de uma década. Mudou o Brasil. Acabou o boom de commodities. A sociedade está rachada, o orçamento estrangulado. O plano de 2022 gira em torno da palavra reconstrução. E de acordo com o portal G1, que rastreia essas metas, vamos ao raio-x atual. A grande promessa dos debates foi isentar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000 e baixar o custo de vida, a famosa picanha mais barata no WhatsApp. Até a gravação deste vídeo, o governo isentou apenas quem ganha cerca de 2 salários mínimos, pouco mais de R$2.800. A faixa dos 5.000 esbarrou na falta de dinheiro nos cofres e ficou prometida para o fim do mandato. Selo vermelho, pelo menos até agora. Quem ganha 5.000 não sentiu o alívio prometido, entrou mais uma vez na velha desculpa de que o caixa não permite. Aqui entra a economia oculta. A promessa da picanha barata funcionou como produto isca. O eleitor médio fixou a imagem da isenção dos 5.000, mas o que chegou na conta foi um reajuste mínimo, quase imperceptível. O lucro político da promessa veio da expectativa, não da execução, e o custo fiscal real, segundo o Tesouro, de isentar de vez a faixa dos 5.000 seria proibitivo. A Federação Nacional de Fisco já alertou. A conta passa de 30 bilhões por ano, não sobra. Segunda grande frente do Lula 3, reforma tributária e equilíbrio fiscal. O governo conseguiu algo histórico, aprovar a base da reforma tributária que o país tenta há mais de 30 anos, e isso é ponto inegável. Transformar PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS num IVA dual, com transição longa, foi um acordo político pesado. Esse ponto tem que ser dado a eles. Por outro lado, a promessa de responsabilidade fiscal balança. O novo arcabouço fiscal prometia déficit zero em 2024. O que aconteceu na prática? O governo subiu o imposto via IOF, via tributação de fundos imobiliários, via limitação de compensação de prejuízo e, ao mesmo tempo, evitou cortar os próprios gastos de custeio. O Tesouro Nacional aponta que a dívida pública continua subindo perigosamente, hoje batendo na casa de 80% do PIB, selo amarelo. Fez a reforma, mas não controlou os gastos como prometeu. É a síndrome clássica. A empresa corta custo do lado que não dói e preserva o luxo do lado que dói. O lucro líquido da promessa virou só metade. Você reorganiza o caixa, mas continua gastando mais do que entra. O payback dessa política para o contribuinte, ou seja, quando ele vai sentir o alívio tributário que a reforma promete, é longo. A transição completa ainda navega para 2033, 8 anos para o cliente final, o cidadão, sentir o efeito na nota fiscal. Terceira frente do Lula 3, desmatamento zero e clima. A promessa era recuperar o prestígio verde do Brasil. Os dados de satélite do INPE, que é a nossa câmera de segurança orbital, mostram um cenário duplo. Na Amazônia, sucesso estrondoso. A queda do desmatamento entre 2023 e 2024 foi uma das maiores da história da série monitorada. Política de comando e controle voltou a funcionar, multa voltou a ser aplicada, fiscalização voltou ao chão. Por outro lado, no bioma do Cerrado e no Pantanal, o Brasil bateu recordes tristes de queimadas e destruição. Selo amarelo. Salvou a floresta, mas perdeu o controle da savana. Aqui a economia oculta é elegante. O foco midiático e internacional recaiu sobre a Amazônia, que virou o produto isca do prestígio. O Cerrado, sem holofote internacional, virou o sacrifício silencioso. Avançou o agronegócio, avançou o desmatamento de cá, onde ninguém grava com drone. Para a mentalidade do auditor, é o mesmo padrão da construtora com a obra espelho na avenida e o material falso no bairro. A empresa exibe o verde da Amazônia e esconde o amarelo lá do Cerrado. Ainda assim, o resultado líquido é positivo em relação ao mandato anterior, que tinha entregado um desmatamento fora de controle. Diminuiu, mas não zerou. Promessa pela metade. 11 anos não cabem na visão de herói ou de vilão. Quando você isola os gritos e olha friamente para os dados, o raio-x é muito claro. Lula tem capacidade histórica de entregar políticas sociais e educacionais. Cumpriu com louvor as metas de melhorar a vida da base da pirâmide, com transferência de renda e acesso à universidade. Por outro lado, seus governos sofrem de deficiências crônicas. A gestão de grandes obras de infraestrutura é ineficiente e cara. Ele esbarra no controle dos gastos públicos. O histórico de alianças políticas resultou em escândalos de corrupção inegáveis. Feito o balanço, agora a matriz final dos 3 cenários. Unidade do bairro. Lula 1. Recessão, faturamento tenso, lucro social gritante pela metade.
Selo amarelo no agregado. Unidade da Avenida, Lula 2. Caixa de commodity, empregou, expandiu, malbaratou parte em obras. Selo amarelo verde. Unidade do shopping, Lula 3. Ainda em curso, primeira resposta parcial. A dimensão do payback é a que mais assusta. Quanto tempo o brasileiro demora para recuperar o que investiu de imposto em cada promessa? No Bolsa Família, payback de 2 a 3 anos em retorno de renda e tributo. No Reuni, 4 a 6 anos. Na obra parada do PAC, o payback ainda está correndo, com mais de 17 anos e contando. A conta do PAC ainda não fechou. Um plano de governo é um mapa. A realidade é o território duro de Brasília. E você, o que achou dessa análise focada apenas em fatos e documentos oficiais? Deixa aqui nos comentários com respeito. E não esquece de checar todas as fontes na descrição. Inscreve-se no canal para mais análises assim. E lembra, enquanto o brasileiro fica esperando o governo entregar promessa de tabela, o seu dinheiro degenera na renda fixa, corrói na inflação oficial e morre na inflação real. Política não é plano de aposentadoria. Você é quem paga o caixa. Invista em próprio conhecimento, em propriedade própria, informação que ninguém consegue confiscar. Um abraço e até o próximo vídeo.